Queridos, semana passada, falamos para vocês, compartilhamos com os irmãos aqui sobre nossa verdadeira identidade, a razão da nossa existência, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo para nós, por que a gente vem à igreja, qual o verdadeiro motivo, qual o propósito, qual a nossa resposta, a proposta ao plano de salvação de Deus para as nossas vidas, qual o resultado ou os efeitos do plano dele em nossa vida. Isso está dentro daquele contexto de construirmos bases para uma vida cristã vitoriosa. E hoje, dentro desse assunto ainda, abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz a Bíblia, diz Deus, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Queridos, esse texto levou-nos a trazer para os irmãos uma palavra com o seguinte tema: a casa espiritual que precisamos construir precisa ter como alicerce humildade, arrependimento, confissão, conversão e volta para Deus, para que venham os tempos de chuva e refrigério pela presença do Senhor. Esse texto de 2 Crônicas que nós lemos, Deus está dizendo: se eu fechar os céus e não mandar chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Deus está falando de 3 coisas aqui: fechar os céus, mandar gafanhoto ou enviar peste. E está falando com o seu povo, ou o povo que se chama pelo meu nome. E aí ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, e aí ele coloca, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa, em razão de algumas circunstâncias. Fechar os céus, ordenar gafanhoto para destruir a terra, fechar o céu para não chover, ordenar gafanhoto para destruir a terra, consumir a terra, e enviar peste no meio do povo. E aí Deus coloca: se vocês cumprirem essas condições, eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Será que muita gente, os céus não estão fechados e a chuva não tem vindo? Não a chuva física apenas, mas a chuva espiritual, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Será que muitas vezes o céu não está fechado?
para muita gente que se chama pelo nome de Deus. E Deus aqui está dizendo o povo que se chama pelo nome dele. Não importa a placa, se você é evangélico, tradicional, pentecostal, dessa igreja, daquela igreja, não importa. Se você é católico, mas chama pelo nome de Deus e acredita no nome de Deus, e tem Deus como seu Deus, o Deus verdadeiro, ou de qualquer outra religião, ou se não tem religião, não importa, mas chama pelo nome de Deus, e acredita e tem Deus como seu Deus. É para esse povo que Deus está falando. O povo, o meu povo que se chama pelo meu nome. Queridos, quando Deus falou essas coisas, a gente vê e estuda e ouve muito sobre esse texto. 2 Crônicas 7, 13 e 14. Sempre é lido, estudado e pregado. Sim ou não? Alguém nunca tinha visto ler esse texto? Alguém aqui? Não, acredito que todos já ouviram, já leram e já ouviram pregação sobre esse texto. Quando Deus falou isso aqui, para quem Deus falou? Quais as circunstâncias que estavam acontecendo? Será que estava tudo bem com o povo ou estava mal? O que vocês acham? Ele estava falando com o povo de Israel. Será que estava tudo bem ou estava mal? O que vocês acham? Acha que estava mal? Eu li o 7, 13, 14. Olha o 7, versículo 10. Ao 23º dia do 7º mês, deixou Salomão o povo ir para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao povo. Estavam indo embora felizes da vida, pelo bem que Deus tinha feito. Foram para suas casas, para suas tendas alegres, de bom ânimo, pelo bem que Deus tinha feito para Davi, para Salomão e para o povo. Olha que coisa impressionante. Está tudo bem, não tem nenhum problema, e as circunstâncias que Deus falou aqui, Deus está falando isso para Salomão. E se você ler o capítulo 7, versículo 1, diz que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Queridos, manifestações tremendas de Deus, poderosas de Deus, grandiosas de Deus. Fogo do céu descendo, presença de Deus de maneira tremenda que os sacerdotes não conseguiam entrar dentro do templo, de tamanha a presença de Deus. E por que essas manifestações? Porque Salomão tinha acabado de construir a casa de Deus, o templo, e tinha acabado de orar. Tinha acabado de orar. E tinha acabado de oferecer dezenas ou centenas de sacrifícios e de ofertas para Deus. Deus tinha mandado Davi, falado para Davi construir uma casa para Deus. Desde que o povo saiu do Egito, Deus não tinha uma casa, um lugar fixo, para que ele pudesse estar no meio do povo. Deus habitava no tabernáculo construído de lona, desde o deserto, desde o tempo de Moisés. E Deus mandou Davi preparar a construção do tabernáculo. E Davi preparou tudo.
E depois Deus disse para Davi, você está preparando, mas você não vai construir. Porque você foi um homem que derramou muito sangue, batalhou muito, teve muitas batalhas para dar livramento ao povo de Israel. Mas o teu filho, depois de você, vai construir a casa para mim. E se você for para o capítulo 3 desse livro, de 2 Crônicas, você vai, aliás, o começo, desde o capítulo 1, mas o capítulo 3, fala da construção do templo. Capítulo 3 fala da construção do templo. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira do Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo. Veja que o que nós lemos lá já estava no mês 7º. E aqui ele está começando a construir no começo do ano, no segundo mês, no 4º ano do seu reinado. Ele estava começando o seu reinado, e ele pôs fundamentos para edificar a casa, e diz que o comprimento da casa era de 60 côvados, a largura de 20 côvados, tinha alpendre de 20 côvados, a altura de 120, e ele cobriu tudo isso com ouro, forrou a casa com madeira de faia, madeira especial, cobriu com ouro fino, fez palmas, fez cadeias, adornou de pedras preciosas para ornamento, ouro especial de Parvaim. Também na casa cobriu as traves e os umbrais, as suas paredes, as suas portas, com ouro. Lavrou e construiu querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade, das santidades, cujo comprimento era da largura de 20 côvados, Cobriu tudo de ouro fino, do peso de 600 ciclos. Os pregos eram de 50 ciclos, tudo de ouro. E cobriu tudo de ouro. Salomão acabava de construir esse templo magnífico, extraordinário, maravilhoso, com uma riqueza extraordinária, porque era para Deus, querido. Era para Deus. E ele procurou fazer o melhor. E para começar essa meditação de hoje, se nós queremos construir uma vida espiritual vitoriosa, em bases sólidas, nós temos que entender que as coisas para Deus têm que ser o melhor, da melhor maneira, dentro dos seus princípios e dentro das suas instruções. Não é de qualquer jeito. Não é. Salomão estava seguindo aqui as instruções que Deus tinha dado para a construção desse templo. E o capítulo 3, eu não vou ler todo, ele vai falando tudo que ele construiu. Os querubins. Capítulo 4 fala do altar e do mar de bronze que ele construiu. Depois de construir tudo, no capítulo 5, ele leva a arca para dentro do santuário. Ele traz os sacerdotes para ministrar dentro do santuário. Ele traz os levitas para adorar, os sacerdotes para ministrar, para oferecer sacrifícios e para interceder pelo povo, e os levitas para louvar e adorar com instrumentos e harpas. E no capítulo 6, Salomão abençoa o povo. E Salomão faz uma oração a Deus. Ele abençoa o povo, faz uma oração. E essa oração, ele fez de um local que ele tinha construído. Diz a Bíblia, em 2 Crônicas 6, versículo 12, e Salomão se põe em pé perante o altar,
defronte de toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, uma base de metal desse tamanho, e tinha posto no meio do pátio, e ele pôs-se em cima dessa base, em pé, e depois ele se ajoelha em cima dessa base, na presença de toda a congregação, e estende as suas mãos para o céu e começa a fazer uma oração. Oração não pode ser feita de qualquer jeito. E daqui a pouco nós vamos estudar sobre oração, porque é uma das exigências. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e depois orar, e eu vou falar sobre essas duas coisas hoje, humildade e oração. E Salomão faz uma base, um local que ele pudesse orar publicamente perante o povo, e ele se ajoelha, ele era o rei, mas ele se ajoelhou diante de Deus e começa a orar com as mãos levantadas para o céu. Qual é a visão que a gente tem de Deus hoje? Como é que nós fazemos nossas orações? De qualquer jeito? A Bíblia diz que ele se ajoelhou diante daquele, em cima daquele pátio que ele tinha construído, aquela base de metal. Levanta as suas mãos para o céu e começa a orar. Queridos, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas essas são as bases que Deus coloca nesse texto. Humildade, arrependimento, confissão, conversão, volta para Deus. Mas estava tudo bem. Salomão tinha acabado de construir um templo maravilhoso para Deus, seguindo todos os princípios e orientações. Salomão tinha acabado de fazer uma oração extraordinária nesse capítulo 6, buscando a Deus. E a presença de Deus foi tremenda, que acabando ele de orar no capítulo 7, desce fogo do céu, consome o holocausto, os sacrifícios e enche a glória do Senhor. E enche a casa da glória do Senhor, e os sacerdotes não podiam entrar. E vendo os filhos de Israel que descer fogo do céu e a glória do Senhor entrar sobre a casa, curvaram-se com o rosto sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois. Sabe quantos bois, queridos? 22 mil bois ele ofereceu em sacrifício. E ovelhas, 120 mil ovelhas. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles, dos levitas, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha oferecido os holocaustos e a gordura. E assim naquele tempo celebrou Salomão festa de 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, que ia desde a entrada de Amate até o rio do Egito, uma multidão de pessoas, 7 dias celebrando a Deus, e no 8º dia celebraram, sem restrição, e no 23º dia, ele deixou o povo ir para suas casas, alegres, felizes, de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao povo. Esse é o contexto desse texto que chega no versículo 13, e Deus
Diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar gafanhoto que consuma a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo. E aí ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Deus está colocando condições para o povo num momento que parecia que estava tudo bem, num momento de grande avivamento, num momento de grande manifestação de Deus, queridos. De grande manifestação de Deus, de tremenda manifestação de Deus, de um grande trabalho, de um grande culto, uma semana de louvor e adoração. Vocês já imaginaram? Uma semana de louvor e adoração, de oração, de sacrifícios, de holocausto, milhares de animais sacrificados e ofertados para Deus. E no versículo 12, o Senhor apareceu, depois de tudo isso, o povo ia embora para casa feliz da vida. Diz que o Senhor aparece de noite a Salomão e diz para ele: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar de sacrifício. Que oração Salomão tinha feito no capítulo 6? Que oração ele tinha feito? Queridos, no capítulo 6 ele tinha feito oração dizendo o seguinte. Primeiro ele diz: estou construindo essa casa para o Senhor, mas eu sei que essa casa não cabe o Senhor, porque nem a terra, nem os céus te cabe, te contém. Porventura Deus habitará em tabernáculo feito pelos homens, já que os céus não o pode conter, quanto menos essa casa. Mas eu vou te pedir, atende a oração do teu servo, a súplica que eu estou fazendo perante ti. E a oração que o teu servo está fazendo, que os teus olhos estejam dia e noite voltados e abertos para este lugar, que o Senhor disse que ia colocar o seu nome aqui. Ouve, pois, a súplica do teu povo Israel, quando alguém nesse lugar fizer oração, ou de onde estiver, se fizer oração voltado para essa casa, ouve tu dos céus. Se alguém pecar e fizer oração dessa casa pedindo perdão, o Senhor ouve. Se o teu povo for levado cativo para outra nação e lembrar dessa casa e orar voltado para essa casa, ouve a oração. E ele vai dizendo várias coisas. Se o estrangeiro que não é teu povo vier nessa casa buscar o Senhor, ouve a oração do estrangeiro. E Deus ouve a oração dele e diz: olha, eu ouvi a tua oração, mas eu coloco condições. Eu ouvi a tua oração e eu escolhi esse lugar para a minha casa de sacrifício. Mas se eu cerrar os céus e não mandar chuva, se eu mandar gafanhoto que consuma a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, com toda aquela manifestação de poder e as orações e as ministrações e as ofertas e a casa extraordinária feita e dedicada para Deus, Deus disse: tudo bem, eu recebi isso, eu vou colocar o meu nome aqui. Mas tem uma coisa, vocês precisam continuar assim, com o mesmo espírito, de humildade, de oração, de quebrantamento, de conversão, de arrependimento, de confissão, de volta para mim, para que eu possa ouvir as orações, para que eu possa perdoar o pecado de vocês quando vocês orarem. Essas são as condições. E a primeira coisa que Deus fala nesse texto é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar.
se humilhar. Queridos, o que é humildade? É pobreza? É fraqueza? Tem gente que confunde humildade com pobreza, fraqueza, simplicidade, falta de conhecimento. É isso que é humildade? E o que seria humildade? Primeira coisa que Deus coloca é humildade. Queridos, essa palavra é uma palavra grega, que o radical dela lá, quando foi escrita, é humus, que significa terra. O mesmo vocábulo que deu origem às palavras homem e humanidade. Humildade significa humus, tá? Que significa terra, que é o mesmo vocábulo que foi dado origem às palavras homem e humanidade. Porque a origem do homem é da onde? Terra. Não é? Do que Deus fez o primeiro homem? Do pó da terra. Então, humildade diz que significa terra, um vocábulo grego, a origem da palavra, que deu origem à palavra homem, que também veio da terra, e humanidade, ou seja, todos os homens que vieram da terra e pessoas que vieram da terra, significando primeiro terra fértil, e depois criatura nascida da terra. E essa palavra se desenvolveu para o milis, que é aquilo que fica no chão. E no latim, humilitas, que significa pouca elevação. Terra, aquilo que fica no chão, pouca elevação. Isso é humildade? Esse é o conceito de humildade? Mas é isso que nós somos. Nós somos o quê? Terra. Nós achamos que nós somos muita coisa, mas nós não passamos de pó. Pó. Terra. O dicionário português diz que humildade é modéstia, é simplicidade, é despojamento, é submissão, é capacidade de reconhecer os próprios erros, os próprios defeitos e limitações, é demonstração de respeito, de submissão e de reverência para alguém maior. Isso é humildade. Significa reconhecer o quê? A nossa realidade. De onde viemos? Pó. Para onde vamos? Para o pó. Até que retornes ao pó, porque do pó foste formado. Nossa origem é o pó. E nosso destino, corpo físico, é o pó. Nosso espírito volta para Deus, mas nosso corpo volta para o pó. E nós achamos e damos um valor tão extraordinário para o nosso corpo, achando que ele é tudo. Mas nós somos pó. E tanto é que a gente chega nesse planeta trazendo o quê? O que você traz quando chega aqui? Quem nós trouxemos? Nada. O que vamos levar daqui? Nada. Gostamos muito da nossa família, pais, mães, filhos, filhas, esposo, esposa, dos amigos, amamos, mas não vamos levá-los conosco. Sim ou não? Alguém leva? Algum parente, algum amigo? Quando vai embora daqui? Não. Não levamos nada e nem ninguém, mas valorizamos as pessoas, às vezes em excesso, e elas se tornam deuses para nós. As coisas também. Não trouxemos nada, não vamos levar nada daqui,
Casa, bens, profissão, conhecimento, sabedoria, inteligência, bens, não levamos nada. São coisas úteis? São coisas boas? São maravilhosas? Sim. Mas é preciso entender que chegamos aqui sem nada dessas coisas e vamos embora sem levar nada delas. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nega tudo. Não valorize essas coisas, elas são importantes aqui na terra, mas não coloque seu coração nelas. Isso é humildade, queridos. Salomão ele era o rei, e ele, para orar diante de Deus, ele fez um local apropriado, se ajoelhou ali e orou a Deus diante daquela multidão ajoelhado. Reverência, respeito, submissão, despojamento, despojou da sua posição de rei. Eu estou diante do Rei dos Reis, eu não sou nada. Ele despojou da sua posição e se prostrou diante do Senhor. Bases para construir uma vida cristã vitoriosa: humildade. Antes da oração, humildade. Lucas 18, 9 a 14, depois eu passo esse texto para vocês, diz o seguinte, primeiro, Salmo 51, 17, sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Qual é o maior sacrifício para Deus? Coisa mais valiosa? Coração quebrantado, espírito contrito, pessoa humilde, que se despoja de si mesmo, de suas posições, de seus conceitos, de suas grandezas, da grandeza desse mundo. Sacrifício para Deus, coração quebrantado e contrito. Salmo 51, 17. Lucas 18, 9 a 14, Jesus conta a parábola de dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu estava em pé, o fariseu era muito religioso, e orava dessa maneira, ó a oração do fariseu: ó Deus, te dou graças, porque não sou como os demais homens, eu não roubo, não sou adúltero, não sou como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa era a oração do fariseu, do religioso. E o publicano, estando em pé, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa era a oração do publicano. E Jesus diz: digo-vos que esse, o publicano, desceu justificado para a sua casa, mas o fariseu não. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. São lições de humildade. 1 Pedro 5, 5 e 6, semelhante vós, mancebos, jovens, sede sujeitos aos anciãos, aos mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Esse é o conceito de humildade na Bíblia. E esse é o tipo de oração que Deus ouve. Agora vejamos o exemplo de Jesus Cristo, Filipenses 2, 3 a 11. Despojamento, humildade, submissão e obediência ao Pai, a Deus Pai. Jesus: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um propriamente só porque é seu, mas também porque é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que, sendo na forma de Deus, existindo na forma de Deus, não quis ser igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, despiu-se a si mesmo dessa posição de Deus, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Isso é humildade, que estamos sendo ensinados para viver, e é a primeira coisa que Deus coloca, quando Salomão vem, fazendo aquela oração, maravilhado, e o povo todo feliz, e Deus diz, olha, vamos conversar, eu vou ouvir orações? Vou, mas estão aqui as bases, estão aqui as condições para que eu ouça oração. Quantas vezes, queridos, a gente vai orar e a gente ora como o fariseu, todo cheio de razão, colocando aquilo que a gente tem de bom e aquilo que a gente faz, muitas vezes cobrando a Deus, Senhor, eu dei o dízimo, cadê a minha bênção? Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Querido, as coisas que nós fazemos para Deus, é porque é nosso dever, é porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, é porque tudo é dEle, inclusive nossas vidas, nossos bens, tudo é dEle. Tudo é dEle. Mas nós não temos o direito de cobrá-lo. Temos que ser humildes. O publicano disse que não tinha coragem de levantar os olhos para Deus. Batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque sou um miserável pecador. Queridos, essa é a condição do ser humano diante de Deus. Nós somos pecadores. É verdade que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, mas também nós pecamos toda hora, nós fracassamos toda hora, temos que ter consciência disso, e ir para Deus assim, quebrantados, e dizendo, Pai, sou um miserável pecador, quero ser perdoado, purifica-me, para que eu possa ter direito a chegar à Tua presença e o Senhor possa ministrar a mim. E a segunda coisa que eu quero falar hoje, já caminhando para esse último tópico de meditação hoje, a primeira coisa que Deus coloca é se o meu povo se humilhar, humildade, e nós colocamos aqui alguns conceitos humanos e da Bíblia sobre humildade. E a própria palavra tem ligação com a Bíblia, porque ela diz que humildade tem a ver com terra, e nós viemos da terra, nós somos pó, nós não somos nada. E se nós tivermos consciência que nós não somos nada, não temos nada, não trouxemos nada e não vamos levar nada daqui, nós vamos mudar totalmente a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, e a nossa maneira de se comportar, e a nossa maneira de servir a Deus, e a nossa maneira de adorar, e a nossa maneira de falar com Deus. Há pessoas que depois que perdem tudo, através de uma doença cruel, e que passou perto da morte, e que voltou à vida, elas dizem, quando elas dizem, eu nasci de novo, elas dizem, eu vou refazer toda a minha vida, porque eu descobri que eu não valho nada, e que a vida é muito importante, e que eu preciso valorizar a vida que Deus me deu. Mas nós não podemos esperar perder tudo. Nós precisamos aprender e dizer, Santo Espírito, Pai, me ensina e me conduz em humildade, quebranta, me ajuda a ser humilde. Ajuda a descer dos meus pedestais, do meu orgulho, do meu egoísmo.
Ajuda a seguir o exemplo de Jesus Cristo. Ajuda a renunciar. Eu posso ter tudo, eu posso saber muita coisa. Eu posso até ser uma pessoa que ao mundo seja uma pessoa importante, mas para Deus eu sou insignificante. E para Deus nós somos insignificantes. Agora, querido, oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, o que é oração? No dicionário português, oração, na linguagem do dicionário português, diz que oração é uma prece ou uma reza dirigida a Deus ou a outro ser espiritual e que está integrada nos rituais de grande parte das religiões. Essa é a tradução de oração no dicionário português. Mas oração à luz da Bíblia é isso? Oração é reza? É prece? Dirigida a Deus ou qualquer ser espiritual? É isso que a Bíblia ensina como oração? Evidente que não. Primeiro, a Bíblia ensina que a oração deve ser para Deus. Não é para qualquer entidade espiritual. Não é para qualquer outro ser espiritual. Não é para anjos. Não é para santos. Não é para líderes. Por mais importante que essa pessoa foi, não é. Oração é para Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter, é para buscar a face de quem? Do Deus verdadeiro que está nos céus, Criador dos céus e da terra. Ele diz, eu ouvirei dos céus. Onde é que ele está? Nos céus. Então, primeira coisa, a oração tem que ser centralizada para o lugar certo, para a pessoa certa, senão não vai ser atendida. Quanta gente que crê e ora, diz que crê em Deus, mas não pede para Deus, não busca Deus, busca ajuda em outros seres sem ser a Deus. Deus está dizendo, se o meu povo que fala, que se chama pelo meu nome, que diz que é meu povo, se humilhar e orar, e ele diz que é para buscar a face dele. Oração é buscar a face do Deus trino, verdadeiro, criador de céus e de terra, e das nossas vidas. Jeremias 29, 12 e 13 diz o seguinte, porque eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, Deus dizendo, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, são pensamentos bons, de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. É Ele que nós temos que buscar. É Ele, o Deus verdadeiro. Não é o santo. Não é a entidade espiritual. Não é os anjos. Tem até cristão orando para anjo. Tem cristão orando para anjos. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que os anjos, Deus ordena para nos guardar e nos acompanhar, estão a serviço do povo de Deus, mas é para orar para Deus, para Ele mandar os anjos, e não orar para os anjos. Vamos ver isso daqui a pouco. Terceira coisa, dentro do mesmo assunto ainda, Jesus ensinou a orar ao Pai, oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9 a 13, portanto vocês orarão assim, Pai Nosso que estás nos céus. Para quem que eu devo orar? Pai Nosso que está onde? Nos céus. Para quem que você ora hoje? Para quem que você orou no passado?
Tem muita gente aqui, tem muita gente que está me ouvindo, que já esteve orando por um monte de coisas e pessoas e seres, mas nunca se ajoelhou de verdade, com o coração íntegro, diante do Deus Todo-Poderoso, Criador. Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E daí que eu vou dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeiro, eu reconheço quem é Deus. Primeiro, eu glorifico. Primeiro, eu santifico o seu nome. Primeiro, eu busco o seu reino. Primeiro, eu quero a sua vontade, para depois eu pedir alguma coisa. Mas as pessoas querem orar, inverte tudo a oração. Essa é a oração, a forma correta de oração. A oração deve ser feita a Deus em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso único intercessor junto a Deus. João 14, 6 e 13, 14. Olha o que diz João 14, 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem que é o nosso único intercessor ante Deus? Jesus Cristo, sou o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a oração tem que ser através de Jesus, em nome de Jesus. Ele é o nosso único intermediário, intercessor. Não é santo, não é pessoas, não é líderes religiosos. É Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, mesmo capítulo, versículo 13 e 14. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, como é que deve ser a oração? A Deus, dirigida a Deus em nome de quem? De Jesus Cristo. Agora, olha o que diz 1 Timóteo, apóstolo Paulo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E por que Ele é o único mediador? Porque é o que se deu a si mesmo por nós em preço de redenção. É o único que morreu para tirar os pecados. E é o único sangue e sacrifício que Deus aceita para tirar pecados. Se o meu povo orar, mas nós temos que saber orar. Hebreus também fala isso. E Hebreus fala da grandiosidade do sacrifício de Cristo, de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Ele foi feito fiador de uma nova aliança. Não é mais a aliança do velho pacto, é da nova aliança. E o fiador dessa aliança é Jesus Cristo. Por quê? Porque os sacerdotes do velho pacto eram em grande número, pela morte foram impedidos de permanecer, eles morriam. E daí já não podiam interceder pelo povo. Mas este Jesus, porque Ele permanece eternamente, Ele não morre, Ele permanece eternamente, Ele tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, porque Ele vive para interceder por eles. Ele pode salvar perfeitamente, completamente, porque Ele fez um sacrifício completo e perfeito. Os sacerdotes do velho pacto morriam e não podiam mais oferecer sacrifício, mas esse está dia e noite diante do Pai, também intercedendo por nós, porque Ele não morre, Ele é eterno, Ele vive para todo sempre. Por isso a grandiosidade desse sacrifício.
E não necessita, como os sacerdotes do velho pacto, de estar oferecendo cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. O sacerdote do Velho Testamento primeiro tinha que oferecer sacrifício pelos próprios pecados, porque eles eram pecadores, e depois oferecia um sacrifício pelo pecado do povo. A Bíblia diz que Jesus não é como eles. Por quê? Porque isso ele fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Ele ofereceu a si mesmo pelos pecados de todos os que o aceitam. Não precisa mais sacrifício diário. Não precisa pagar penitência. Não precisa de promessa. Não, salvação é gratuita e já foi feita. É preciso crer e aceitar e abraçar. Porque a lei, aquela do velho pacto, constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Os sacerdotes do velho pacto são homens fracos, cheios de pecado. Mas a palavra do juramento, a palavra da nova aliança, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Por isso, Ele pode interceder por mim, por nós e por você. Ele é o único intercessor. Por isso, a oração deve ser feita em nome dEle. Dirigida a Deus, mas em nome dEle. Porque aqui estão as razões pelas quais somente Ele é o único intercessor entre Deus e o homem. Aleluia! Quantos podem dizer aleluia? Aleluia! Obrigado por esse sacrifício, Senhor Jesus. Outra coisa, oração para ser atendida, é preciso estar em comunhão com o Senhor e viver na prática da palavra. Jesus diz em João 15, 7, se vós estiverdes em mim, se você estiver ligado em mim, comunhão com Ele, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. Se vocês estiverem em mim, ligados em mim, e se a minha palavra estiver em vós, vocês podem pedir o que quiser e será feito. Queridos, pode pedir o que quiser que vai ser feito, mas eu preciso estar ligado em Jesus Cristo e preciso estar andando por sua palavra. Ainda João 16, 23, naquele dia vocês vão me perguntar, mas na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, tudo quanto pedirdes a meu Pai, a Deus em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Até agora vocês não pediram nada no meu nome. Peça. Como têm sido suas orações? A oração tem que ser precedida de perdão e de pedido de perdão das ofensas causadas ou das ofensas recebidas. Oração tem que ser precedida de perdão e de pedido de perdão, seja pelas ofensas causadas ou recebidas. Depois da oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, aliás, na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. É a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo a quem deve para mim. E agora, o versículo seguinte, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Oração tem que ser precedida de perdão, querido. E tem gente passando a vida inteira orando e jejuando. E oração não é atendida, porque tem princípios. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos quem nos deve. Porque se perdoardes a quem vos ofende, vosso Pai vai perdoar as vossas ofensas. Se não perdoardes
aos homens, vosso Pai não perdoará as vossas, e se Ele não perdoar as nossas ofensas, nós vamos estar com pecado, e com pecado nós vamos estar longe dEle, e a mão dEle não vai poder nos abençoar, e as suas bênçãos não vai poder chegar a nós vamos estar bloqueados de tudo que Deus tem para nós, porque esse pecado separa o homem e o ser humano de Deus, e falta de perdão é pecado. Portanto, se trouxeres no altar de Jesus dizendo a tua oferta, e lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa ali diante do altar a oferta, e vai primeiro reconciliar com o teu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. Deus não aceita oferta nem oração de gente que está com problema com o outro. Se lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar e vai reconciliar. Se Deus não aceita a oferta, vai aceitar a oração? Oração também tem que ser precedida de confissão e arrependimento. Eu já li o texto do publicano, que não tinha coragem nem de levantar os olhos para Deus, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Confissão, reconhecimento do seu estado, miserável e pecador. Oração tem que ser precedida de arrependimento e de confissão. 1 João 1,8,9, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, não há verdade em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 2 Crônicas 7,14, que acabamos de ler: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Oração tem que ser precedida de arrependimento e confissão. Atos 3, 19 e 20, a grande pregação que se converteu 3.000 pessoas, nascimento da igreja, a mensagem do apóstolo Pedro nesse dia do Pentecoste foi essa. Tem gente que pensa que o Pentecoste foi só derramamento do Espírito e gente falando em línguas. Não, teve uma mensagem tremenda, está lá. Uma pregação extraordinária do apóstolo Pedro, citando a Bíblia, começa no Velho Testamento, vai no Novo. Por isso as pessoas se converteram. E ele conclui dizendo assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e Ele possa enviar Jesus Cristo, que dantes foi pregado. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados, e possa vir os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Só vamos ter refrigério, queridos, paz, alegria, vida eterna, direção, rumo, com a presença do Senhor. Mas para termos a presença de Deus, é preciso que o pecado, os nossos pecados sejam perdoados e tirados, para que não haja separação entre nós e Deus. Na oração é preciso pensar, falar com Deus sobre os nossos pecados, sobre nós, sobre os nossos pecados, e precisamos falar também sobre os pecados do próximo e daqueles que estão distantes de nós. Não podemos pensar só em nós. Quando você vai para a oração, você ora só por você? Você se preocupa só com você? Ou só com sua família? Você ora pelo seu país? Você ora pelas outras nações? No capítulo 6 de 2 Crônicas, a oração de Salomão, ele diz que os teus olhos estejam abertos dia e noite à oração que fizer nesse lugar, para ouvires a oração do teu servo, quando alguém pecar e lhe impuser contra o seu próximo, e impuser juramento de maldição, fazendo juramento de maldição vier perante o teu altar nessa casa, então o Senhor ouve a oração e perdoa o pecado. E aí ele diz: quando os céus se fecharem, não houver chuva, por terem pecado contra ti, e o teu povo orar nessa casa e confessar o seu pecado, e se converter de seus pecados, e se afligires, ouve tu dos céus. E aí ele diz: quando houver fome na terra,
quando houver peste, gafanhoto, lagarta, enfermidade, e toda oração e súplica que alguém fizer e que teu povo de Israel fizer, toda oração que o teu povo fizer, ouve tu, Senhor. Ele estava orando pelo povo. Quando o teu povo orar, o Senhor ouve a oração deles. Essa era a oração de Salomão. Ele não orava só pensando nele, ele orava pensando nas pessoas que erravam e que pecavam. Ele estava intercedendo para alguém que pecou. Ele estava orando quando todo mundo pecava, o pecado coletivo da nação. E aí ele acrescenta: e quando o estrangeiro que não for do teu povo Israel, e olha que judeu não queria nem saber de estrangeiro, mas Salomão era convertido. Salomão diz: se o estrangeiro que não é do teu povo Israel vier nessas terras, vier de terra remota, por amor do teu nome, da tua mão poderosa, do teu braço estendido, e eles virem a essa casa, então ouve tudo o céu da tua habitação, e ouve a oração deles. Até do estrangeiro ele estava orando, o estrangeiro de outras nações que vierem aqui, ouve a oração deles. Querido, nas nossas orações nós nos preocupamos com os outros, ou nós nos preocupamos só conosco? Essa é a base para a oração. E por último, oração tem que ter fé. Hebreus 11, 1 e 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Hebreus 1, 11. Oração tem que ser com fé, e fé é firme fundamento daquilo que se espera. Eu preciso ter certeza daquilo que eu estou orando, eu preciso ter convicção de que vou receber, eu preciso acreditar que minha oração vai ser atendida, que eu vou ser respondido. Eu não sei o tempo, mas Deus responde a oração. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Oração tem que ter fé. Vamos ficar em pé. A casa espiritual que precisamos construir precisa ter como alicerce humildade, arrependimento, confissão, conversão e volta para Deus, para que venham os tempos de chuva e refrigério pela presença do Senhor. Falamos sobre 2 assuntos só hoje. Em próxima oportunidade eu vou falar sobre os outros. Mas guarde essas 2 bases hoje: humildade e oração correta. Feche os olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor trouxe ao meu coração nessa semana, nesse dia. Obrigado pelo privilégio de estar compartilhando essa palavra com o Teu povo, com os que estão aqui em Paulinha, com os que estiverem ouvindo essa mensagem em qualquer lugar do Brasil, com a Tua igreja, com o Teu povo que chama pelo Teu nome, não importa a placa, que possam, Senhor, ouvir e dar atenção e meditar. É o Senhor que está falando conosco. Essa palavra é para mim, é para todos nós. São bases para construir uma vida cristã sólida. E o Senhor nos ensinou hoje, Senhor, sobre humildade, sobre oração. Perdoa os nossos pecados. Nos ajude a andar no caminho da humildade, que é a primeira coisa que o Senhor coloca, a primeira condição. E nos ensine a orar de maneira correta, de maneira sábia, para que as nossas orações sejam atendidas. Abençoe cada irmão que veio até aqui. Se tem alguém enfermo, eu ordeno em nome de Jesus que toda doença, todo mal saia. Pai, que portas sejam abertas, que as bênçãos venham sobre os teus filhos e tuas filhas, mas que possamos nos comprometer a fazer a tua vontade e andar no teu caminho e a construir os alicerces que o Senhor está nos ensinando.
Obrigado por tudo. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.